Fala projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? No vídeo passado que eu postei aqui no canal, eu ensinei vocês a como fazer dois Arduinos se comunicarem sem fio utilizando esses dois módulozinhos aqui, né? Que são os módulos conhecidos como TX e RX, que funcionam em 433 MHz. Porém, muitas pessoas me pediram para utilizar esses módulos aqui sem um Arduino. Será que tem como? Tem sim, e no vídeo de hoje você vai aprender como fazer um controle remoto que você pode utilizar para controlar os seus robôs, seus projetos de todo tipo, fazer automação residencial. Inclusive, o que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje foi o controle que eu utilizei para montar esse robô aí, que foi um robô que eu montei quando eu tinha entre 14 e 15 anos, e eu morava lá no Mato Grosso. Foi o primeiro vídeo postado aqui no canal. Se você ainda não sabe como esses módulos aqui funcionam, é muito importante você assistir o vídeo passado que eu fiz. Eu estou deixando o link aqui na descrição, pois nesse vídeo eu explico todo o funcionamento desses módulos detalhados, mostro também como calcular a antena e diversas outras informações que vão ser muito úteis. Então bora ver como que a gente pode fazer um controle remoto utilizando esse cara aqui? E será qual a distância que ele vai chegar em 12 volts? Porque no vídeo passado eu testei ele em 5. Nós vamos testar isso também. Bora lá! Conforme vocês puderam ver no vídeo passado, onde eu expliquei todo o funcionamento do módulo, quando a gente colocava um sinal no pino de dados do transmissor, esse sinal era replicado no pino de dados do receptor. Então a gente viu lá que a gente também tinha uma frequência mínima para transmitir, senão eles não ficavam sincronizados, digamos assim, e também nós temos uma frequência máxima para transmitir, dado a limitação desses transmissores. Então, basicamente, se eu quero transmitir um dado, eu tenho que transmitir ele em forma de bits, né? Então, o que eu vou precisar? Por exemplo, se eu quero, através de 4 entradas, vamos pensar assim, 4 botões, controlar 4 LEDs aqui no receptor, eu vou precisar de algo que leia essas 4 entradas desses 4 botões, codifique e transmita via esse único caminho, né? A gente pode imaginar como se fosse um único fio. Então ele tem que transmitir via código binário, com bits, né? Zeros e uns, através de algum protocolo de comunicação. Do outro lado, tem que existir um decodificador que vai pegar esse sinal, esses dados digitais, e converter para gerar saída. Ou seja, se eu pressionei esse botão, eu quero que esse LED ligue, por exemplo. No vídeo passado a gente estava utilizando um Arduino para isso. Só que agora a gente vai utilizar circuitos integrados próprios para essa aplicação. E são circuitos integrados que eu gosto muito e que funcionam muito bem. Bora dar uma olhadinha no datasheet deles. Esse daqui é o datasheet do circuito integrado HT12E, tá? Que é o encoder, né, o codificador que nós vamos utilizar. Ele é fabricado pela Holtec e esse datasheet também atende o codificador HT12A, tá bom? Só que esse HT12A é para transmissão via infravermelho com frequência de portadora de 38 kHz, então não vamos focar nele, vamos focar aqui no nosso HT12E. E vem de encoder e o 12 vem de 12 bits, tá? Porque ele codifica o sinal em 12 bits. E HT é de Holtec. Para poder decodificar o nosso sinal codificado através do HT12E, nós vamos utilizar o HT12D, né? D vem de decoder, também fabricado pela Holtec. Vamos dar uma olhada nas especificações, né, iniciais. Basicamente ele trabalha nas tensões de 2.4 volts até 12 volts, né, para o HT12E aqui. Essa tensão é bem interessante porque controles de portão normalmente utilizam aquelas baterias 12 volts, né? Então é interessante esse range de tensão. Ele tem um baixo consumo de energia e também uma alta imunidade a ruído, né? Ele é construído com tecnologia CMOS. A corrente de consumo dele quando ele está em standby é de apenas 0.1 microamperes quando ele está ligado em 5 volts. Isso é muito importante também para aplicações portáteis com baterias. O oscilador interno dele precisa de um resistor com apenas 5% de precisão. Isso é muito bom, a gente não precisa ficar utilizando resistores difíceis de encontrar no mercado, né? 5% de tolerância é a tolerância da maioria dos resistores disponíveis por aí. Ele já foi feito de uma forma a você utilizar o mínimo de componentes externos possíveis, né? E ele pode se parear, ou seja, se comunicar com toda a série de 12 bits de decoders da Holtec, tá? Tanto os de 18 pinos quanto os de 20 pinos. Possíveis aplicações para esse encoder: sistema de alarme contra roubo, tá? Controles de garagem, controles de portas de carro, sistemas de alarme de carro, sistemas de segurança e por aí vai. Aqui tem umas outras aplicações, mas que se aplicam somente ao HT12A, tá bom? Tá misturado as aplicações dos dois. Bora direto para a aplicação recomendada, né, o circuito recomendado pelo datasheet para você entender como que esse módulo funciona. Depois a gente volta aqui em cima para analisar
os gráficos e por aí vai. Aqui nós temos um exemplo de circuito fornecido pela própria fabricante, né? Um exemplo de aplicação de como montar ele. Então, basicamente, ele tem os pinos de VDD e VSS, onde você alimenta, no VSS você conecta o 0 volts, né, um ground, e aqui você conecta a tensão de 2.4 até 12. Dout é a saída dos nossos dados codificados que vai até um transmissor. Então esse daqui é o transmissor. Para que esse cara funcione é necessário um clock, né, que é determinado, a velocidade do clock é determinado pelo resistor que você coloca aqui no oscilador 1 e no oscilador 2, nesses dois pinos aqui. Nós já vamos ver qual resistor utilizar para qual frequência, né? E qual é a frequência que os dois têm que estar trabalhando para funcionar. De A0 até A7, nós temos os pinos de endereço, né? Então o que é isso? Aqui eu escolho, ó, colocando para 0 ou para 1 esses pinos, quando você conecta ele no ground, por exemplo, se eu fechar essa chavinha e conectar a 0 no ground, ele vai para 0. Se eu abrir, graças a ter um resistor de pull-up interno, ele vai para 1. Então aqui, ó, eu seleciono o endereço de 8 bits. E para que servem os endereços? Para mim poder escolher com qual receptor eu vou me comunicar. Eu posso ter vários receptores, cada um configurados de um jeito aqui, com um endereço. E no transmissor, eu venho aqui, escolho o endereço, para poder escolher com qual transmissor eu quero me comunicar. E logo aqui nós temos os pinos de dados, né? Que daí eu envio os dados. Com 8 pinos de endereços, eu consigo me comunicar, quer ver? Vamos pegar a calculadora aqui. É só fazer 2 elevado a 8. Eu consigo me comunicar com até 256 receptores diferentes, tá? É bastante até. Depois que você selecionou o endereço, os dados que serão enviados, propriamente ditos, são os dessas entradas digitais, a D8 até a D11. Então, basicamente, é aqui onde você vai colocar os botões, né? As 4 entradas aí para você poder acionar 4 LEDs que nós vamos ver aqui no exemplo. TE significa Transmission Enable, perceba que ele está com um traço em cima, então significa que ele é barrado, né? Ou seja, ele vai executar a ação quando ele estiver para low, né? Por isso que ele é barrado. E o que esse Transmission Enable faz? Depois que você selecionou o endereço, depois que você selecionou os dados que você quer enviar, que são de 4 bits aqui, quando você pressionar esse Transmission Enable, os dados serão enviados através de Dout para o nosso transmissor, que vai basicamente colocar os dados no ar aí. Se você soltar o Transmission Enable, ele para de transmitir os dados através de Dout. É realmente bem simples o funcionamento dele. Nós podemos dar uma olhada aqui, ó, nessa imagem que ela mostra pra gente o que acontece quando o pino TE, que é Transmission Enable, vai para o nível 0. Bora lá então. Basicamente aqui eu tenho então um pino de Transmission Enable barrado e aqui a saída Dout do meu encoder, tá? Então você foi lá, selecionou o endereço, selecionou os dados que você quer transmitir, aí você vai lá e aperta o botão do Transmission Enable, colocando ele para low. Então enquanto ele estava para high aqui, ó, nível alto, a saída Dout não transmitia nada. A partir do momento que você manda ele para low, minha saída Dout transmite 4 words. O word é basicamente o tamanho do dado que ele envia por vez, tá? Então ele está enviando aqui 4 words. Word é um termo genérico, tá? Essa informação pode conter diversos bits dependendo de cada transmissor, dependendo de onde essa palavra é usada. Então tá, ele vai transmitir os dados, depois de transmitir os dados, ele volta a não fazer nada. Se você manter o pino TE pressionado, ele vai continuar a transmitir os dados toda vez, tá? Se você soltar o pino, ele para. Então esse basicamente é o funcionamento do nosso encoder, né? Fica bem simplificado pra gente compactar o endereço mais os dados em um pacote de dados que vai ser enviados na saída Dout, né? Bora ver como que funciona o decoder agora. O decoder também trabalha com uma decodificação de 12 bits, também opera nas tensões de 2.4 até 12 volts, possui imunidade contra ruído, né? Porque é construído com a tecnologia CMOS, tá bom? Também tem corrente baixa de consumo, né? Durante o período que ele passa em standby. Ele é capaz de decodificar 12 bits, conforme nós vimos. Você consegue configurar o endereço bem simples através de binário, né? Colocando 0 ou 1. O resistor dele também precisa somente de 5% de tolerância. Ele tem um pino de válida transmissão, ou seja, se ele recebe alguma coisa do transmissor que foi verificada através de diversos métodos como checksum, entre outros, ele vai mandar um pulso nesse pino aqui. As aplicações são as mesmas, né? Bora lá dar uma olhadinha no circuito recomendado pela fabricante para ficar mais fácil de entender. Basicamente está aqui o nosso HT12D, perceba que ele é idêntico praticamente em pinagem com relação ao HT12E, né? Eles fazem de propósito para ficar mais fácil.
muda algumas coisinhas. Nós temos aqui o pino VDD positivo, o ground, o endereçamento aqui que você escolhe do endereço do receptor, os nossos 4 pinos de saída agora dos dados, que é onde a gente vai conectar os nossos LEDs. Aqui é o pino de entrada dos dados, né? Os dados chegam aqui através do receptor, que capta esses dados através do ar. Nós também temos que conectar um resistor oscilador nos pinos OSI1 e OSI2. E além dos 4 pinos de saída de dados, nós temos o pino VT, né, que significa Valid Transmission. Esse pino vai para nível alto toda vez que o nosso decoder receber um dado e ele for verificado. Então, basicamente vai funcionar assim, ó. Nós vamos selecionar um endereço, escolher um endereço aqui. Nós vamos colocar exatamente o mesmo endereço aqui no receptor, para que ele saiba que é com ele que nós estamos falando. Quando eu, por exemplo, colocar o pino AD11 para o nível low, o pino D11 aqui do meu decoder vai para nível low. Se eu desligar a chave aqui, o meu pino AD11 vai para o nível high, logo o meu pino D11 também vai para o pino high. Bem legal, bem simples de transmitir. Bora dar uma olhada nos resistores osciladores, qual que a gente tem que escolher e qual frequência a gente deve trabalhar. Aqui nós temos um gráfico da frequência da oscilação do nosso encoder pela tensão da fonte para cada valor de resistência dos resistores aqui. Na vertical nós temos a frequência em kHz, 4 kHz, 5, e na horizontal nós temos a tensão, que vai de 12 até 13 volts. Se nós estivermos utilizando aqui, por exemplo, um resistor de 1 megaohm e estivermos trabalhando em 5 volts com o nosso encoder, nós vamos obter uma frequência, ó, de mais ou menos 3 kHz. Dentre esses valores de resistores e frequência de operação, eu vou escolher esse resistor aqui de 1 mega. Poderia ter escolhido qualquer outro valor. Inclusive, esse é um valor próximo da qual o fabricante escolheu, 1.1 megaohm, para poder mostrar, né, dar uma demonstração da frequência do oscilador. Então, nós temos aqui que, usando um resistor de 1.1 megaohm, nós temos 3 kHz. Exatamente isso. Essa daqui é a frequência que nós vamos utilizar no nosso codificador, no nosso encoder. Mas será qual frequência nós devemos usar no nosso decodificador? Logo abaixo desse gráfico aqui, está dizendo que a frequência do nosso decoder tem que ser aproximadamente 50 vezes a frequência de oscilação do nosso encoder. Quer dizer, eu vou utilizar um resistor aqui de 1 megaohm, que vai gerar uma frequência aproximadamente ali de 3 kHz em 5 volts. 3 vezes 50 vai dar 150 kHz. Então nós vamos precisar que o nosso decoder trabalhe com 150 kHz. Indo aqui no datasheet do nosso decoder, vai ter também um gráfico parecido com esse. Para que ele trabalhe em 150 kHz, que é bem aqui, numa tensão de 5 volts, bem nesse ponto aqui, nós vamos precisar de um resistor, vamos seguir a linha aqui, de aproximadamente 51 kΩ. Então, para o encoder, resistor de 1 mega, e para o decoder, eu vou utilizar aqui um resistor de 50 ohms, porque eu não tenho um resistor de 51. Então, eu vou colocar 2 de 100 kΩ em paralelo para obter um de 50 kΩ. Ah, Marlon, mas e essa diferença não vai influenciar? Não, porque a tolerância de frequência de um para outro é bem grande, tá? Inclusive ele fala aproximadamente 50 vezes aqui. Antes da gente ver esse circuito funcionando na prática, eu tenho que avisar vocês que nós não vamos montar o circuito exatamente como indicado pelo fabricante. Por quê? Porque esse circuito faz com que as saídas do nosso receptor fiquem em nível alto normalmente. E eu não quero isso. Por exemplo, se você vai montar esse controle remoto para o teu robô, na hora que você energiza teu robô, você não quer que essas saídas estejam em nível alto acionando alguma coisa. Dessa forma, seu robô já vai sair andando ou fazendo alguma coisa se esses pinos por acaso controlarem os motores do seu robô ou outras funções. Então o que eu fiz? Eu modifiquei esse circuito aqui e eu adicionei, veja bem, esse daqui é o circuito do transmissor. Eu adicionei resistores de pull down nas entradas, mantendo elas para nível baixo, e quando você pressiona o botão, o botão pega o positivo e manda para as entradas, colocando elas em nível alto. Assim, quando você energizar o receptor, ele começa com os pinos desligados e só liga quando você pressiona o botão do jeitinho que tem que ser. Então é esse o circuito que a gente vai montar para o transmissor, tá? Basta alimentar o transmissor no positivo e no negativo. O pino de dados do nosso transmissor vai diretamente no nosso pino de D-out, do nosso HT12E, que é o nosso encoder. Eu coloquei aqui um capacitor de desacoplamento de 100 nanofarads, tá? É importante. Esse capacitor aqui pode ser de poliéster ou de cerâmica. Se você colocar um de poliéster, a tensão de funcionamento dele pode ser de 100 volts, não tem problema, de 50. A tensão de alimentação, como nós vimos nesse caso do transmissor, pode ser de 2.4 até 12 volts. E é basicamente isso. Esse circuito
tanto do transmissor quanto do receptor, está aqui embaixo na descrição no meu blog para você poder baixar e utilizar, né? Pra você poder montar aí na sua bancada. Aqui no receptor, nós temos que o pino VCC do receptor é ligado no positivo, o ground no negativo. Os dois terminais centrais do meu receptor são os pinos de dados. Eles vão direto para o pino 15, que é o pino DIN do meu HT12D, o meu decodificador. As minhas saídas aqui de D8 até D11 vão diretamente para resistores que ligam os LEDs, assim como a minha saída VT de Valid Transmission. Foi por esse motivo que eu utilizei uma cor diferente. Eu coloquei esse LED D1 como vermelho, porque ele é o do Valid Transmission, e os outros restantes eu coloquei como azuis, porque eles representam os dados, tá? Também temos um capacitor de desacoplamento, e eu já vou dando uma informação antecipada para vocês. Eu não obtive desempenho satisfatório do receptor trabalhando com tensões acima de 8 volts, tá? 9 volts ele até funcionava bem, o problema era de 10 em diante. Mas aí, vamos considerar que a tensão máxima do seu receptor vai ser de 2.4 até 8 volts, beleza? Na verdade, 2.4 não, porque os LEDs nem vão acender nesse caso, os LEDs azuis, né, que eles trabalham com 3 volts. Então você pode considerar aí de 4 até 8 volts a tensão de trabalho do teu receptor. Aqui eu coloquei um resistor para o HT12D de 51K e para o nosso transmissor, o HT12E, de 1,1 MB, tá? Eu vou utilizar 1 MB e 50K, vai funcionar também. Bora ver esse circuito funcionando na prática. Tá aqui então o circuito montado do meu transmissor e também do meu receptor. Aqui no receptor então nós temos os 4 botões de dados, o endereço dos dois, conforme vocês podem ver lá no esquema elétrico. Somente o A0 e o A1 estão para low, o resto está tudo para high. Então nós temos 0, 0, o resto tudo 1. O pino 14 aqui de Transmission Enable, eu coloquei ele direto ligado ao negativo, então o meu circuito está transmitindo a toda hora, a todo momento. Isso é interessante porque daí eu só aperto o botão e o sinal é enviado para o meu receptor. Aqui no meu receptor, nós temos o resistor oscilador, que são 2 resistores de 100K em paralelo, formando um resistor de 50K. O endereço é exatamente o mesmo do transmissor, né? Somente o A0 e o A1 estão no ground, o resto está tudo sem nada conectado, ou seja, em nível alto. Aqui eu tenho o receptor e os 5 LEDs, o Valid Transmission e os meus 4 dados. Se eu alimentar meu transmissor, como o meu pino TE de Transmission Enable está para ground, o que vai acontecer? Nós já vamos ter a confirmação da transmissão dos dados. Então agora o transmissor já está transmitindo a todo momento. Se eu apertar o primeiro botão aqui, o primeiro LED acende. E o meu LED de Valid Transmission pisca. Por que ele pisca? Porque ele recebeu um novo dado. Antes estava 0000, agora 1000. Esse pino de Valid Transmission é utilizado normalmente para a gente poder avisar um microcontrolador que chegou um novo dado. Então esse pino é bem importante. Se eu apertar o segundo botão, o segundo LED liga. Se eu solto, desliga. A mesma coisa para o terceiro e para o quarto. Se eu pressionar 2 simultâneo, funciona também, ó. Olha lá, os dois juntos, ó. Se eu apertar os 4 juntos, funciona também, ó. Os 4 juntos. Se eu estiver apertando um, depois apertar o outro, funciona também. Com esse controle remoto aqui, você pode acionar muito mais do que só LEDs. Você pode conectar, por exemplo, aqui um transistor para poder acionar um relé, né? E a partir desse relé você consegue controlar cargas de potências diferentes, né? Que trabalham em tensões diferentes e consomem correntes diferentes. Então é um circuito realmente útil para você controlar seus robôs, automação residencial e por aí vai. No vídeo passado eu mostrei qual que era o alcance desses caras com antena, tá? Que eu ensino também no vídeo passado como calcular. E o alcance não foi muito satisfatório em 5 volts. Agora nós estamos ligando o transmissor em 12 e o receptor em 8. Bora ver quanto de alcance ele consegue? Comenta aqui embaixo para mim, quantos metros você acha que agora vai dar de transmissão? Nós vamos fazer o teste exatamente igual no vídeo passado, tá? A diferença é que agora o receptor está operando aqui em aproximadamente 8 volts, que é esse cara aqui, e o transmissor aqui está operando mais ou menos em 12 volts, está bem próximo de 12 volts. Conforme eu falei, o receptor não está operando a 12 volts, porque nessa tensão eu percebi que ele fica instável. Na verdade, em 12 volts ele nem funciona, em 11 ele fica instável e 10 também um pouco instável. Então, eu defini um máximo de 8 volts aqui, tá? A distância a gente vai medir com o aplicativo aqui no celular, que é o Strava, tá? E bora começar o teste. Então, basicamente, minha namorada vai ficar pressionando esse botão aqui, ó. Ela vai ficar pressionando esse botão e eu vou ficar analisando. Quando parar, não vai estar mais pegando. Eu também vou pedir para ela segurar pressionado
e soltar. Bora lá então, amor. Ativa o aplicativo, pode ir. Já tá bem mais distante do que antes, olha só. É claro que além da tensão aqui, o que faz diferença também é a codificação, né? A imunidade da codificação a ruído. Ainda tá funcionando. Caramba, tá distante, hein? Tá funcionando bem ainda. Vou sinalizar aqui para ela manter pressionado para ver a estabilidade do sinal. Lá ela tá mantendo pressionado e o sinal tá estável. Onde ela tá? Pedir novamente para ela ficar piscando o LED e indo mais distante. Ó, agora começou a ter uma estabilidade, ela está segurando pressionado o botão. Beleza, agora a recepção já está instável. Vocês nem conseguem ver ela praticamente, pessoal, tá lá no fundo lá. Ó. Então a distância, pessoal, com o receptor operando em 8 volts e o transmissor a 12 foi de 180 metros, cara. Ia mais um pouquinho, hein? Ia mais. Só que ia ficar instável a comunicação, mas dava para transmitir algum dado, hein? 180 metros tá batendo com o que falam sobre esses módulos agora. Agora foi longe pra caramba, né? Se você gostou do projeto do vídeo de hoje, clique em gostei e também se inscreve aqui ativando o sininho, senão você não recebe as notificações. Esse circuito é extremamente útil, né? Conforme eu falei, eu gosto de falar porque esse circuito eu gosto demais dele para poder montar controles à distância, né? Você pode utilizar para os teus robôs, automação residencial, vai te ajudar bastante, tá? Até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.